Boa noite, pessoas. Eu sei que são poucos de vocês que me acompanham aqui com frequência, né? Apesar de agora eu acho que eu tô começando a de fato construir um público e esse processo é muito legal, mas eu sinto que vocês não me veem como escritora. E pra mim isso é muito importante. E todos os vídeos que eu falo falando sobre as minhas histórias, ou sobre como é que foi o processo, ou vlogões de escrita, eles sempre flopam. E aí, quer dizer que é meio ruim pro meu crescimento, de fato é meio ruim pro meu crescimento nas redes, tanto aqui quanto nas outras também, não tem uma rede em que eu engato nesse negócio de sou escritor, estou escrevendo, olha só que legal e como que isso funciona pra mim, etc. Então, eu vou continuar tentando. E hoje a gente tá aqui pra eu tentar engrenar de uma vez por todas. De uma vez por todas não, vai. Mas eu preciso dar uma adiantada na novela de Gisele. Então hoje é dia 7 de fevereiro, quarta-feira. E essa semana sai o capítulo 3. O capítulo 3 já tá escrito, eu revisei ele uma vez, que é uma revisão mais grosseira, podemos dizer assim. É uma revisão que tem muita reescrita de várias coisas, a primeira revisão. E então ela já tá feita e eu preciso fazer a segunda revisão, que ela é mais delicada, mais fina, mais coisa de detalhes, pra programar o capítulo e botar ele lá. Mas esse vídeo vai sair na terça que vem e eu espero até lá tá com o capítulo 5 em andamento. O capítulo 4 já tá escrito, falta passar pelas duas revisões, né? Que ele é o capítulo que vai semana que vem. E eu espero até terça estar com o capítulo 5 escrito para passar por revisão, tá? Essa é a meta que a gente tem aqui. E eu vou compartilhar com vocês coisinhas que forem passando pela minha cabeça durante esse processo e pesquisas que eu fizer, porque sim, rola muito isso da gente pesquisar várias coisas enquanto tá escrevendo. Isso não é um problema, tá? Eu acho que isso enriquece muito a gente, às vezes de cultura inútil, às vezes de cultura útil. Depende um pouco do contexto do livro, dos personagens e tal. Mas então, esse é o vídeo de hoje. Quem viu o vídeo da Maratona Literária já sabe que eu li um livro de poemas ultimamente. Isso me fez voltar a ter vontade de escrever poemas. Então, antes de começar de fato a trabalhar em Gisele, eu vou só anotar uma ideia que eu tive pra trabalhar nela depois, porque estou sendo uma escritora responsável, tá? Então eu só vou anotar a ideia pra depois, porque a maioria dos meus textos mais curtos, né, eles nascem de algumas frases soltas, e aí depois eu vou expandindo eles pra cima e pra baixo, então eu preciso anotar essas frases enquanto elas estão rodando pela minha cabeça, senão realmente eu vou esquecer e vou perder e não vou trabalhar nisso nunca. Então antes e depois do que nunca. Por isso eu vou começar aqui um novo doc chamado Futuros Poemas. E vou anotar aqui essas ideias que eu tô tendo. Anotado. Agora a gente vem aqui porque eu já passei. Não é esse o arquivo, é o outro. Gisele revisado. Então o capítulo 3 já tá aqui, tá? E eu vou trabalhar nele, mas primeiro precisamos de um clima. Eu descobri esse novo gênero musical, não sei se posso chamar assim, e ele tem me deixado super inspirada, mas eu acho pouquíssimas coisas nele, então acho que eu vou voltar do meu ponto de partida, que foi esta moça aqui, como é que era o nome dela? É Tu Mesma. Vou voltar desse ponto de partida aqui e ver o que eu consigo.
pessoas, hoje é o dia seguinte e tá muito difícil achar um ângulo. Então, vocês vão ficar aqui mesmo, tá? Ótimo, tá bom, tá razoável. Deixa eu tirar essa tesoura daqui. Ok, hoje é quinta-feira e ontem, na quarta, quando eu comecei esse vídeo, eu revisei todo o capítulo 3 de novo. Já deixei ele programadinho lá no Wattpad pra sair pra vocês nessa sexta-feira. Quer dizer, sexta-feira passada, no caso, na cronologia das pessoas que estão assistindo esse vídeo, já tá lá, prólogo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Só ir lá ler o primeiro link na descrição. Então agora eu quero escrever o capítulo 5. O capítulo 4 tá escrito, mas precisa ser revisado. E como escrever demanda mais tempo e mais pensamentos do que revisar, agora eu vou escrever. Eu acabei o capítulo 4 bem num cliffhanger, tá? Eu acabei ele assim no momento, sabe? E pronto. Vamos botar esse título aqui. Então, capítulo 3 já está resolvido, vamos trabalhar no capítulo 5, mais tarde, se der tempo, trabalhar no capítulo 4. Porque hoje eu tenho reunião da Atlética, junto com o centro acadêmico. Esse ano eu tô fazendo parte do centro acadêmico da minha faculdade. E aí tem reunião pra gente falar sobre a semana calórica, né, que tá chegando aí. Então a gente tem que planejar as coisas direitinho pra ver o que precisa comprar e já começar a fazer o que tem que ser feito, né? Que é todo o planejamento, a divulgação dos dias temáticos para falar com os calouros. Já saiu o resultado do SISU, pra quem não sabe. Já temos aí nossos calorinhos, já foram até matriculados nesse momento. Então, vamos lá. Uma coisa que eu já falei em outros vídeos de escrita foi no vídeo de Os Dois Fins de Zero, se eu não me engano, mas ninguém assiste meus vídeos de escrita, então não tem mal nenhum falar de novo. É que essa história, ela é meio continuação do conto de Halloween que eu publiquei no ano passado, né? O que significa que a gente tem os mesmos personagens. E no conto de Halloween, a maioria dos contos que eu escrevo, na verdade, eles começam, né? Eles têm o começo. Aí no meio tem um flashback. E no final a gente volta pra linha do tempo do começo, né? E aí, pra escrever o flashback de Os Dois Fins de Gisele, eu fiz muitas versões. Muitas versões. O que foi o que me fez querer escrever a novela. Então, a novela surgiu por causa dos muitos trechos que eu escrevi que iam ser o flashback e acabaram não sendo. E aí, então agora eu já tenho bastante coisa escrita, tipo esse capítulo 5, escrevê-lo vai ser meio que revisar o que eu já fiz antes, porque tem muita coisa nele que já tá pronta. O que eu vou fazer é colocar as vozes nas cabeças dos personagens, né? Importante. Descrever uma coisa ou outra e ver se o diálogo se mantém, né? Se ele ainda faz sentido, porque eu mudei um pouco a parte que vem antes. Então, é detalhe. Então, nesse caso, escrever também vai ser revisar. Quando eu peguei pra escrever esse artigo, ele já tinha umas 5.000 palavras, mais ou menos. Agora ele tá em 9.000. Mas quando eu peguei, de fato, pra vou escrever a novela, ele já tinha muita coisa. Porque foram as minhas tentativas de flashback que no final não levaram a lugar nenhum. Então, sim, tem capítulos que eu escrevi do zero. Mas tem outros que... tipo assim, tudo eu escrevi do zero, né? Mas em momentos diferentes. Então tem coisa que já tava mais ou menos pronta, tem coisa que não tá nada pronta. Que eu coloquei ali no meio, assim. Então, tipo, o primeiro capítulo foi todinho feito do zero. O prólogo, mais ou menos. Então, assim, coisa, sabe?
acho que eu tô entendendo por que vocês não me levam a sério como escritora. Oi pessoas, hoje é dia 9, ou seja, sexta-feira dessa semana aí que eu tô mostrando pra vocês, né, tentando fazer esse vlogão de escrita, e eu vim aqui pra dizer que eu não escrevi uma palavra hoje, e eu até quero, mas eu não sei se eu vou. Porque o que acontece é o seguinte, eu tô meio chateadinha desse vlog tá sendo assim, tá? E não de fato um vlog de escrita com super insights e oh meu Deus, como eu sou incrível e tive ideias maravilhosas e agora tô desenvolvendo elas. Não tá sendo sobre isso, né? E aí, eu vim falar com vocês sobre hoje. Porque o que acontece é que eu fui fazer unhas de manhã. Vocês olham minhas unhas de borboleta, belíssimas. Essa não é a melhor luz pra elas, mas estão belíssimas, confia em mim. E aí, enquanto eu tava lá, eu descobri que eu precisava resolver 1 milhão de coisas pra minha cirurgia. Pra quem não sabe, quer dizer, disso vocês sabem que eu sou muito míope. E eu vou fazer a cirurgia pra corrigir a miopia, não precisar mais usar óculos. Usar óculos me incomoda? Não, mas às vezes eu queria usar lente de contato pra não precisar usar óculos, né? Porque às vezes eu quero fazer uma maquiagem zona. E aí o óculos distorce, o óculos, enfim. Vários motivos. Ou pra dançar também, dançar de óculos é um horror. Tá? E não posso mais porque os meus olhos se tornaram muito secos, então eu quero corrigir a miopia pra poder enxergar, né? É bom enxergar. E aí me surgiu mais 1 milhão de coisas pra resolver, e aí eu só saí, eu fiquei na manicure de 7h30 até 12h30, porque primeiro eu tava esperando a minha mãe fazer a unha dela, né, a minha mãe que me levou e tal, e ela fez a própria unha, depois ela foi trabalhar e eu fiquei lá pra fazer a minha, só que a minha unha demorou pra caramba. E eu não culpo a manicure, eu culpo a mim mesma por ter escolhido um desenho tão complicado. Mas é porque eu achei que eu ia ter tempo, sabe? E aí o meu plano era depois ir hidratar o meu cabelinho no salão, e às 3 da tarde, né? E aí, tipo assim, eu sabia que 4 horas eu ia estar em casa, já com tudo da casa feito, e eu ia poder escrever das 4 em diante. Não foi isso que aconteceu, afinal agora são 7h30 da noite. E aí, o que aconteceu foi que eu fui numa clínica pra pegar um exame, aí eu levei na outra clínica, aí eu fui já resolver as coisas de tipo, qual que é o pré-operatório, qual que é o pós-operatório, vamos marcar, tem esse horário, tem aquele horário, tem não sei o que. E fui resolver essa parte burocrática mesmo, né, que é chata, mas precisa ser resolvida, super importante ser resolvida e ser vista. E então voltei pra casa, cuidei da casa, tomei um banho e agora são 7h30 da noite. Eu queria muito ter feito um café gelado, mas eu falei, não, eu vou deixar pra fazer depois que eu tomar um banho, não sei o que. Não vou mais fazer, porque são 7h30 da noite. E em breve minha mãe deve chegar aqui, a gente costuma comer alguma coisinha sexta-feira, né? A gente ou prepara alguma coisinha ou pede, enfim. E aí eu não quero estar de barriga cheia, quero aproveitar esse momento com ela. Então, tô nessa. E aí eu me liguei que se eu realmente for fazer a cirurgia na semana que vem, eu preciso estar com o capítulo 4 e o capítulo 5 pronto para serem postados. Porque é nos olhos, logo eu vou ficar por uns dias aí com bastante fotofobia. Então eu não vou conseguir ficar olhando pra tela do notebook pra escrever. E agora eu tô apenas mais desesperada com tudo que eu tenho que fazer e tudo que eu não fiz. E eu, é isso, gente. Boa noite a todos. Então eu acho que eu vou mudar os planos e eu vou revisar o capítulo 4, porque realmente ele é o que sai, né, no dia seguinte de eu fazer a cirurgia. Ok que eu tenho uns diazinhos até lá, dá pra fazer bastante coisa ainda, mas eu preferia já ter isso adiantado, e quanto mais adiantado melhor, essa é sempre a lógica na minha cabeça. Mas então, talvez vocês não me levem a sério como escritora, porque nem eu levo, já que eu tô de férias, eu tô escrevendo menos do que quando eu tava em aula. Temos água, o dock tá aberto e temos música. Então, bora lá. Então hoje a gente vai revisar o capítulo 4. Ou pelo menos tentar.
essa novela me traz um pequeno desafio, porque é o seguinte... vocês sabem que Gisele é uma garota trans, eu imagino que vocês saibam, né? E... Só que, duas coisas. Primeiro, parte da história se passa antes dela tomar consciência disso. Mas a narradora sabe. Então, a narradora sempre se refere a ela no feminino, mas os outros personagens... não. Até porque se nem ela sabe, ela não tem como falar pra ninguém, né? E aí, o que acontece é que eu tento neutralizar gênero na fala dos personagens que se remetem a ela. Mas não neutralizar, tipo, o pronome neutro. É de uma maneira que fique mais discreta. Porque parte do negócio é que não existe um nome pra pessoas trans nesse universo, nem pra pessoas LGBT. As pessoas só estão vivendo a vida delas. Não existem nomes pra isso nesse universo que eu tô criando. Então, eu quero fazer que seja uma transição natural, assim, e que... não a transição no sentido físico, mas do jeito que as pessoas enxergam. E... já deixei várias pistinhas, tá? Começar pelo prólogo. O prólogo é a maior pista de todas. Tá quase escrito ali que é isso. Então, ao mesmo tempo que, voltando, né? Ao mesmo tempo que eu não posso botar outros personagens se referindo a ela no feminino, pelo menos por enquanto, eu não quero colocar os personagens se referindo a ela no masculino. E aí eu tô tentando muito fazer essa coisa de neutralizar o gênero das falas, o que em alguns momentos não é nenhuma questão, em outros momentos é um pouquinho difícil pensar numa palavra diferente, mas tranquilo, gente. O que só lembra, né, só um lembrete que para neutralizar linguagem você não precisa necessariamente usar pronome neutro. Você pode só usar palavras que sejam neutras. Eu não digo neutras, tipo, usar o masculino como neutro, né, como coletivo para todo mundo que tá ali. Mas, por exemplo, ao invés de escrever alunos e alunas, estudantes, sabe? É só achar outra palavra. Vou voltar agora. São 8h36, o capítulo 4 foi revisado, sim, ao som de chuva. E agora eu vou dar uma pausinha só pra responder as mensagens que chegaram nesse meio tempo e começar a revisar o capítulo 5, eu acho. Não, continuar escrevendo no caso, né? Porque o capítulo 5 ainda não tá completamente escrito. Eu tenho que mexer mais um pouco nele. Mas é isso. Estamos saindo do lugar. Durante o final de semana eu devo fazer a segunda revisão do capítulo 4. Não é bom fazer isso agora porque o texto precisa descansar. O que significa que eu tenho que revisar sem lembrar do que está escrito. E eu acabei de ler tudo. Então eu vou lembrar pelo menos mais ou menos. Porque quando você já sabe o que está escrito, você lê o que você sabe. Você não lê o que está escrito ali. Entendeu? Então é por isso que a gente precisa desse tempo para deixar o texto descansar. No domingo eu devo fazer a última revisão, eu já deixo ele programado lá no Wattpad pra vocês. Primeira versão do capítulo 5 terminada. Inicialmente nós temos 1154 palavras e agora eu preciso mexer na organização da história porque algumas coisas mudaram. Enquanto eu fui escrevendo, eu tenho que manter o meu planejamento organizado. É exatamente você. Oi pessoas, hoje é domingo, já são 9h30 da noite e eu tenho notícias. Vocês estão vendo que tá tudo branquinho? Então, é porque todos eles têm coisas escritas, o que significa que eu acabei de planejar a história inteira.
Só por isso eu já mereço palmas, tá? Isso aqui é um feito histórico, isso nunca aconteceu na minha vida de escritora, até porque depois de um tempo eu só comecei a escrever contos, e contos dão menos trabalho de planejamento. Mas nós temos um problema. O desenvolvimento dessa história aqui não bate 100% com o que eu coloquei no conto, porque, caso vocês não tenham lido, existe um conto chamado Os Dois Fins de Gisele, tá linkado aqui na descrição, que saiu antes dessa novela e trabalha com os mesmos personagens. E lá tem um momento em que eu conto uma coisa que acontece na novela, com menos detalhe, óbvio, por isso que eu vou, passar por isso de novo. Só que tá diferente. E aí eu tenho duas possibilidades em frente a isso. Ou eu mudo o planejamento, escrevo outra coisa que combine com o conto, ou eu reescrevo esse pedaço do conto. Primeiro eu tenho que reler o conto pra saber exatamente o que eu escrevi lá e o quanto eu teria que mexer, porque se for pouca coisa, eu acho que eu até arrisco mexer nele. Se for muita coisa, aí não, aí fica pra próxima versão. Mas não sei se vou fazer isso hoje, acho que não, tá? O que eu já fiz também depois de organizar todo o planejamento, né? É revisar o capítulo 4 pela última vez e já deixei ele programadinho pra sair. Ele está aqui, programadinho pra sair sexta-feira, dia 16 de fevereiro, e até então a gente já tem prólogo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, publicados pra você ler no primeiro link da descrição. Hoje é terça-feira, sim, a mesma terça-feira em que esse vídeo aqui tá saindo, e ontem eu reli o conto. Sim, eu reli Os Dois Fins de Gisele, principalmente a parte ali do flashback ali no meio. Inclusive percebi que eu deixei uma coisa passar na revisão, que foi "E suas mãos suaves passando suavemente". Gente, por que ninguém... Como assim ninguém me avisou? Vocês viram essas atrocidades aí escritas por mim por aí, me avisem. Tá, eu quero poder corrigir. Mas enfim... e eu acho que não vai me dar tanto trabalho quanto eu achei que daria pra costurar as coisas. Eu acho que, na verdade, eu não vou precisar mudar o nada no conto. Não nada, mas, tipo, detalhes minúsculos, sabe, do conto, se eu for seguir com essa versão. Ainda vai demorar pra chegar nessa parte da história, coisa que acontece lá pro capítulo 8, 9. Então, por enquanto, eu tô tranquila em relação a isso. Mas em breve eu vou escrever essa parte, eu tô muito animada. Hoje eu quero escrever mais um pouco. Hoje eu quero... Não sei ainda o que eu vou fazer, se eu vou terminar, se eu vou escrever o capítulo 6 ou se eu reviso o capítulo 5. Eu acho que eu vou escrever o capítulo 6. Até pra eu ter mais coisa que revisar amanhã, porque amanhã eu quero fazer uma maratona de escrita. Mas esse vídeo não vai nos acompanhar até lá, vai ter vídeo sobre isso nas redes verticais. E hoje eu quero gravar umas coisinhas também, além de ler bastante, porque tô com um outro vídeo em andamento sobre isso. Mas então me acompanhe mais um pouquinho escrevendo aí. Jamendo.com Temos a meta cumprida, pessoas. O capítulo 5 tá terminado e eu acho que eu já vou começar a trabalhar no capítulo 6. Mas não vai caber nesse vlog aqui. E eu descobri que o último pedaço que eu já tinha deixado escrito aqui, na verdade vai servir pro epílogo. Então, tô bem animada. Mas isso também significa que a partir de agora, do 6 em diante, os capítulos vão ser escritos do zero. Então isso vai me dar um pouco mais de trabalho, mas bom que eu já tô adiantada, né? Eu acho que amanhã eu consigo revisar o capítulo
5 e já deixar ele mais certinho, né, bonitinho. E escrever o 6 também. Então, pelo menos uma boa parte dele. Então, é isso, pessoas. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Já falei que se você quiser ler Gisele ou qualquer uma das minhas outras histórias, tá tudo linkadinho aqui na descrição. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo e faz um comentário motivacional aí pra mim, por favor. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!